Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao programa Papo de Vestibular e hoje uma entrevista muito legal. Eu tenho o prazer de trazer aqui a Letícia Santos, que formou em Letras pela Unesp, uma faculdade que dispensa comentários em São José do Rio Preto. E no final desse vídeo ela vai dar uma super dica de redação, que ela já formou há um ano, já é professora de redação, trabalha com redação para o Enem também. Então você que está assistindo, fica até o final para dar uma super dica para a sua redação. Letícia, é um prazer. O prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço por você ter aceitado o convite do nosso programa. E a gente sempre começa falando um pouco da trajetória dos nossos entrevistados. Como eu sei que você fez escola pública durante o ensino médio, o que engrandece ainda mais as suas vitórias e você ter feito uma Unesp. Como que era a sua rotina de estudo até o vestibular? Como que é estar numa escola pública e passar numa universidade como a Unesp? Bom, olha, eu trabalhava nos 2 últimos anos do ensino médio, então era uma rotina bem corrida. Eu tentava usar os meus fins de semana para estudar, fazer grupos com os amigos e ler bastante coisas na internet. Interessante. Muita gente que está assistindo provavelmente trabalha, então já é uma motivação, né? Se trabalhar não é uma desculpa, não se apoie nisso. É claro que você vai ter que administrar melhor o seu tempo para quem trabalha, estudar à noite, em um outro momento, mas dá para fazer você uma prova viva de quem trabalha, mesmo estando no ensino público, consegue entrar numa grande universidade. E qual que foi, Letícia, para você a maior dificuldade que você teve para se preparar para o vestibular ao longo do seu ensino médio? Era isso, né? A falta de tempo, o cansaço, porque o tempo que a gente tinha sobrando, eu já queria descansar. E principalmente porque eu não sabia por onde começar. Então eu busquei pegar provas dos anos anteriores para poder treinar, eu perguntava para os meus professores os que eu tinha mais dificuldade e assim eu fui tentando seguir esse mesmo ritmo. Entendi, olha, já muitas dicas interessantes de fazer provas dos anos anteriores. Isso todos que eu entrevisto aqui até aqui falam muito disso, porque toda prova vestibular tem um padrão, as perguntas alteram poucas coisas, então você conseguindo resolver exercícios de anos anteriores, com certeza a sua possibilidade de sucesso na prova ela é muito maior. E Letícia, como que você chegou no curso de letras? Como que você escolheu o curso? Olha, durante todo o ensino médio, idiomas, língua foi sempre a minha paixão. Eu fiz cursos de idiomas durante esse tempo e eu sempre me via dando aula, né? Às vezes eu me imaginava ensinando o que eu aprendia para outras pessoas. E isso foi o que me motivou a escolher letras, em especial porque eu gosto muito de português. Que legal! E aí chegando já então, depois da aprovação na Unesp, esse grande resultado, como é que é para quem pensa em fazer letras ou quem não conhece São José do Rio Preto, Unesp, como é fazer letras na Unesp de Rio Preto? Olha, eu acho que é incrível, né? Porque quando eu cheguei lá, ela é considerada uma das melhores do país, se não a melhor do país. E você tem o suporte de professores incríveis, professores que estão sempre pesquisando. E você tem a oportunidade de estar com esses professores, de fazer pesquisa, de conhecer mais, sem contar a infraestrutura, né? Então, para mim foi um mundo novo que se abriu e que eu pude aproveitar um pouquinho de cada coisa que tinha lá. Entendi. Você me contou antes no início da nossa conversa, desse papo de vestibular, que você fez um estágio ao longo de 3 anos no jornal. Conta um pouco qual que é o diferencial de você estar numa grande universidade que pode te dar esse suporte. Conta um pouco como foi a sua experiência durante a graduação. Olha, o jornal para mim foi muito bom porque eu não fiquei só no mundo das letras, né? Eu também ia para outras áreas. A gente... Só para contextualizar, esse jornal ele é da Unesp. Isso, era da Unesp. Cada campus tem a sua assessoria de comunicação e imprensa. Então a gente trabalhava era um estágio, a gente recebia uma bolsa
e a gente trabalhava fazendo notícias, tanto para o site, para o portal da Unesp, quanto para o jornal, que eles têm um jornal que chama Notícias e Bios. A partir de aí, eu tinha a oportunidade de conversar com outras professoras, inclusive com o diretor, alunos, professores, enfim, eram dos variados temas. E isso abriu, né, o nosso conhecimento, porque nós podíamos saber de outras coisas, a gente sabia o que estava acontecendo dentro da faculdade e principalmente melhorou muito a minha redação. No jornal eu pude fazer um bom texto, eu podia ter uma visão de uma outra pessoa que corrigia o meu texto, que falava no que eu podia melhorar. Então foi um momento assim que eu cresci bastante. Que legal. E essa acho que já é essa parte da sua trajetória é muito interessante. E sempre quando vem algum aluno do vestibular conversar comigo, eu sempre indico também essas grandes universidades, a universidade pública, porque nesses ambientes você tem N possibilidades que muitas vezes na universidade particular não tem. Essa possibilidade de você ter bolsa, eu pesquisei muito, fui para fora do país, você também estava me contando que viajou bastante, e tudo isso financiado com uma boa ajuda de custo da própria universidade. Esse é o grande diferencial para quem fazer uma Unesp da vida, uma USP, uma universidade que já tem um grande renome, uma universidade pública. Letícia, falando um pouco já de mercado de trabalho, eu sei que a Letras ela tem uma série de campos, uma série de especificações. E eu sei disso porque no meu curso de História lá em Ouro Preto tinha também o curso de Letras, era no mesmo campus, e muitas pessoas iam para fazer francês, especializar em francês, alemão. Como é que é isso? O mercado de trabalho e o curso também, essas diversas especificações, para quem faz letras? O curso de letras ele é bem aberto, né? Você não só pode dar aulas, mas também você pode revisar textos, você pode traduzir, enfim, tudo que é referente à língua portuguesa, tudo que é referente a culturas, você pode fazer. E é lá que você vai descobrir o que você quer, né? Muitas pessoas acabam fazem pós-graduação, se especializam no idioma, e em idioma, por exemplo, o mercado falta profissionais, né? Por exemplo, francês, espanhol. Muitos professores muitas pessoas do meu grupo que estão fazendo mestrado em espanhol falam que isso é uma falta. Que existe. E o que essa pessoa ela vai trabalhar na onde? Vamos supor, você é especialista em espanhol, francês. Com o que normalmente as pessoas trabalham? Normalmente são nas faculdades, são nas universidades que estão precisando mais de professores de espanhol, em especial nos cursos de letras. Mas também, como posso dizer, o curso de idiomas, como centro de estudo de línguas, existe uma falta de profissionais que é muito difícil de encontrar. Normalmente é mais a área de inglês que nós temos bastante profissionais. Maior. Exatamente. E deixa eu te perguntar, qualquer universidade, você pode se formar com essas diversas especializações, alemão, francês, ou dependendo da universidade é mais restrito essas opções? Isso depende da universidade. A Unesp de Rio Preto, por exemplo, eu tinha 5 opções. Quais eram essas opções? Eram francês, italiano, inglês, espanhol e... acho que alemão, talvez? Não, é francês, eu já falei. Falou. Então eram só 4. Aqui eu podia tanto fazer no diurno como noturno, né? Eu tinha 2 turmas de inglês. E na USP, por exemplo, tem muito mais, tem alemão, tem acho que até grego, se eu não me engano, tem. Certo. Então, depende do que você escolher. E na Unesp de Assis, você tem a opção de escolher 2 línguas. Por exemplo, eu posso escolher o inglês, o espanhol e o português, que já é do curso de letras. Mas na Unesp de Rio Preto era só uma. Então, depende do curso que você escolhe. Você quer fazer alemão, então você tem que encontrar uma universidade que ofereça esse curso de alemão para você. Então, essa é uma grande dica. Assim como na entrevista passada do Matheus Giacomini, que ele falou que é importante quem vai prestar medicina saber qual que é o hospital-escola, a importância do hospital-escola. Na letras é assim também. Vamos supor que você tem muita facilidade, você gosta muito do alemão, quer se desenvolver nessa área, só que você entra numa universidade que não tem essa especialização, não tem esse foco. Então, para você que vai prestar letras, você tem que fazer uma pesquisa muito aprofundada sobre a universidade que você vai prestar, para ver se as suas características elas casam bem com as próprias características da universidade. E Letícia, na sua opinião, quais são os pontos positivos e negativos para quem faz letras? Eu acho que para quem faz letras, qualquer profissional, né? A gente comentava que todo mundo tinha que fazer letras. Tem um leque de coisas, né? Eu tinha amigos da faculdade que queriam
ser atrizes e queria ir para o teatro, ou queria ser jornalista ou advogado, mas estavam fazendo letras porque o curso ia ajudar de alguma forma. Ajuda você não só na questão de gramática, não só na questão de falar bem, mas também de ter uma mente aberta. A gente reflete um pouco mais sobre a nossa cultura, sobre o cotidiano, as mídias. Então isso abre muito a nossa mente. Você não assiste mais um filme do mesmo jeito que a gente assistia antes, né? Você consegue enxergar coisas ao seu redor que antes você não conseguia ver. Uma formação ampla e humana, assim, que você consegue ter uma visão muito mais aprofundada sobre as relações humanas, sobre o que acontece na sociedade. Muito legal, Letícia. Já indo para o final da nossa entrevista, a gente tem 2 perguntas que a gente faz para todos os convidados aqui do programa. E a primeira é, se chegasse você, algum aluno vestibulando, falando que queria prestar o curso de letras, o que você diria para ele, o que você indicaria para esse aluno? Bom, eu diria que é importante que ele pesquise qual faculdade ele quer fazer. Olhe no site da faculdade a grade curricular, qual agrada mais a ele, qual que vai oferecer mais coisas que ele precisa, né? E não é um tempo jogado fora, vai compensar muito. Ele vai aproveitar, mesmo que ele não for exercer a profissão na carreira de letras, ele vai usar tudo que ele aprender lá em qualquer outro momento da vida dele. E para concluir nossa conversa, então, Letícia, qual que é a grande dica, o grande segredo que você pode passar para todos que estão nos assistindo sobre redação, que é tão importante aí, que mais de 500 mil de pessoas zeraram a redação no Enem em 2014? Qual que é a sua dica valiosa para ajudar os vestibulantes a passar no vestibular? Eu acredito que a partir de agora ele já tem que começar a praticar a redação. O texto não é uma coisa que a gente faz do dia para o outro, é com a prática que a gente aprende. E lê muito, né? Interpretação de texto é fundamental para você entender o que o enunciado pede e para você conseguir passar suas ideias com clareza no papel. Então, sem isso, sem a prática, sem essa leitura, você não consegue fazer um bom texto. Uma redação por semana é suficiente para a pessoa se preparar? Acredito que sim. Talvez se ele puder fazer mais, vai ser até bom. Isso. E se possível até mostrar para uma outra pessoa, né? É sempre bom a gente ter uma outra visão sobre os nossos textos. Exatamente. Muito bem, Letícia. Obrigado. Eu que agradeço. Pelo programa. Então esse foi um programa muito especial com a professora Letícia Santos de Letras, falando bastante sobre o curso, sobre o mercado de trabalho, formada na Unesp de Rio Preto. E no próximo programa também especialíssimo, vou entrevistar a Eliana Jacó, que ela é professora de redação e ela escreveu Manual Redação Nota 1000. Nós vamos falar tudo, destrinchar tudo sobre redação para o Enem. Para você que está começando esse ano, a Letícia acabou de dar essa dica aí, fazer uma redação por semana. Então nós vamos extrair tudo da Eliana sobre redação para você. Então se você gostou desse vídeo, eu peço para você se inscrever no nosso canal para não perder os próximos programas, curtir, comente o que você achou da entrevista, faça perguntas para a gente, indique outros cursos que você gostaria que a gente entrevistasse, saber mais. E é isso, pessoal. Esse é o programa Papo de Vestibular. Sou Bruno Maretti e até a próxima.